Boa noite, meu nome é Jorge Luiz Ferreira e esse vai ser a minha apresentação do pitch de avaliação do módulo 3, com o tema Pós-graduação em Microbiologia Avançada, com o tema Crescimento de Bactérias. Então, qual que é o nosso problema? Encontrar a função que melhor representa o crescimento de bactérias em determinadas temperaturas. Então, vamos supor que o nosso problema, o cientista estava ali analisando e ele viu que na temperatura 0 a taxa de crescimento era 10, na temperatura 5 era 26, na temperatura 10 era 35 e ele esqueceu depois de anotar essa taxa de crescimento. Então, nas temperaturas 15, 20 e 25 não houve anotações. Então, com o método dos mínimos quadrados, a gente vai encontrar qual é a função que melhor representa esses mesmos resultados e fazer projeções desse número que a gente não tem, para verificar qual que vai ser o crescimento e o decrescimento da nossa função. Quem é o público-alvo? Pessoas que estudam e fazem análise de observação bacteriana. Então, a proposta de solução: utilizar o método dos mínimos quadrados para encontrar a função que melhor representa o crescimento de uma colônia de bactérias e identificar qual momento será sua maior concentração, seu crescimento e seu decrescimento. Então, a gente tem aqui na nossa tabelinha. Então, no caso, a gente vai usar o crescimento de psicotróficos, que é um tipo de bactéria. Essa bactéria o crescimento dela é de 0 a 35 graus. Só que ela existe um pico máximo da taxa de crescimento, um pico mínimo e os momentos que ela cresce e decresce. Só que como vai ser se a gente perdeu 3 momentos dessa visualização, desse estudo? Então, a gente vai utilizar o método dos mínimos quadrados para encontrar. Organizando isso numa tabela e utilizando uma função de quarto grau, um polinômio de quarto grau, a gente vai ter 5 coeficientes. O coeficiente A, o B, o C, o D e o E. Então, pelo Excel e organizando essa tabela, esses números bem grandes, a gente vai montar uma matriz. Uma matriz 6 por 6. E nisso, iniciar o processo de escalonamento, para a gente encontrar o valor do coeficiente A, do coeficiente B, do coeficiente C, do D e do E. Então, utilizando do passo 1 até o passo 6, a gente encontra esse coeficiente. O nosso A vai valer menos 0,0017, o B 0,01, o C menos 0,25, o D 4,24 e o E 10. Agora que a gente tem a nossa função, a gente pode trocar o x por qualquer valor de temperatura que a gente vai encontrar o valor da nossa taxa. Então, utilizando aqui a temperatura 15, substituindo o valor 15 no x, a gente vai encontrar um valor de 40. Substituindo 20 na nossa função, a gente vai encontrar o valor de 43. Substituindo 25, a gente vai ter o valor 39. Então, agora a gente consegue ver todo o ciclo de 0 até 35 graus e verificar que o maior momento da taxa para essa bactéria se multiplicar, se reproduzir, é em 20 graus, que ela atinge o pico de 43. E qual que é o momento que ela cresce? Ela cresce até do 15 para o 20. Ao chegar no 20, ela começa a cair. Então, a temperatura ideal para umas maiores taxas é de 15 graus até 25 graus. Com isso, a gente pôde achar e encontrar qual que é o nosso pico de maior reprodução da taxa de crescimento dos psicotróficos.